Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos tratar de um assunto de extrema importância para a libertação do pensamento de Jesus vai voltar por sobre as nuvens. Vamos entender o que significou o dia do Senhor, o porquê foi dito por todos os profetas a respeito do dia do Senhor, da ira de Deus, o dia da vingança de Deus, o porquê que teve que ocorrer o dia do Senhor. E o tema deste vídeo é justamente isso. O que foi o dia do Senhor? O que significou o dia do Senhor? O juízo de Deus contra os judeus e contra os israelitas. Para que serviu o dia do Senhor? Para dar fim ao símbolo maior da lei, que era o templo em Jerusalém. Serviu também para estabelecer a nova aliança e a nova Jerusalém espiritual. O dia do Senhor foi a forma pelo qual Deus derramou o cálice da ira sobre quem deveria, ou seja, os israelitas, o povo eleito por Deus, desde quando ele os tirou da escravidão do Egito, os tirou debaixo da tutela que estava esse povo, ou seja, de Faraó. O que acontece quando não aceita que o dia do Senhor já veio? O que acontece à vida das pessoas, aos fiéis, aqueles que acreditam que Jesus ainda vai voltar? A pessoa não reina em vida e não sabe que isto é possível. Não sabe que o próprio Deus está dentro e se move dentro do seu espírito. Não sabe que já não são ovelhas, mas filhos legítimos de Deus. Não sabe que o juízo de Deus já ocorreu e que nós não sofreremos a ira de Deus. Em que parte da Bíblia começou a ser anunciado o dia do Senhor? Nos livros proféticos de Joel, Amós, Sofonias, Malaquias e outros. Afinal, deveria ser referido em todos os livros proféticos, pois se tratava do juízo e do estabelecimento da nova e definitiva aliança e o ministério do Espírito da Graça. Entre diversas passagens sobre esses assuntos, vamos ler alguns, como está no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ele já inicia com uma advertência. Ai do dia. Ou seja, mais para frente iremos ler o que significa esse ai do dia. O profeta Joel disse que o dia do Senhor estava próximo. Demorou cerca de 800 a 900 anos antes de Cristo. O tema principal deste livro, do livro do profeta Joel, foi justamente o dia do Senhor. Se você tiver interesse, leia todo ele, que você vai ser mais esclarecido do que representou essa palavra, esse nome, o dia do Senhor. O profeta Daniel disse quanto tempo duraria a desolação de Jerusalém, como está escrito. Vamos ler. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Está no livro de Jeremias, capítulo 25, capítulo 29, sobre o que Daniel está falando aqui. Vamos ver outra passagem em que declara que o dia do Senhor viria e estava perto. Só lembrando, o estar perto demorou mais ou menos 900 anos em se tratando do livro do profeta Joel, porque em Malaquias capítulo 4 em diante, fala sobre o dia do Senhor. Aí já não durou 900 anos, já durou cerca de 500 anos. Vamos ler. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Santo monte representava Jerusalém. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está
perto. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Esse perto demorou esse tempo, mais ou menos 900 anos. E quando se fala que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir por sobre as nuvens, então está se colocando 900 anos mais aproximadamente 2.000 anos para a religião, para o sistema religioso, quase 3.000 anos eles ainda estão aguardando se cumprir a palavra do profeta Joel. E de Jesus, quando ele veio, para cá já se fazem quase 2.000 anos. A religião ainda espera. Quando diz que Jesus vai voltar, ainda estão esperando quase 2.000 anos a volta de quem já veio. É um absurdo. Vamos continuar. E sempre quando foi falado a respeito do dia do Senhor, também foi dito os efeitos que surgiriam com a vinda do dia do Senhor. Como seriam terríveis, como seriam tenebrosos aqueles dias, como está escrito. Joel capítulo 2, versículo 2, está assim: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Olha como que é o dia do Senhor. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O sofrimento foi tal, como está em Daniel capítulo 12, versículo 1, que diz que a aflição foi tão grande como nunca havia ocorrido e nem jamais ocorreria de novo. Então, para que Jesus volte, como a religião diz, essas aflições terão que ocorrer novamente. E isso é impossível. O dia do Senhor nunca representou os dias de alegria ou dia de festa. Pelo contrário, foi sempre dias terríveis. Outros sinais precederiam o dia do Senhor. Deus derramaria seu Espírito sobre muitos para os prepararem para o grande dia do juízo, como está escrito nestes versículos. Vamos ler. Joel capítulo 2, entre os versículos 28 e 31, está assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes do dia do Senhor, olha as coisas que vieram, que Deus mandou precedendo o dia terrível. O sol se converterá em trevas. Isso é uma metáfora, porque o templo em Jerusalém, devido a ser quase todo folhado a ouro, então quilômetros distante, quando batia o sol, brilhava como o sol. E quando foram 3 anos e meio de cerco, quando houve o dia do Senhor, ele se cobriu de fogo, fumaça e enxofre. Perdeu-se o brilho. A lua em sangue. A lua representava quem? O povo eleito de Deus, que eram os judeus. Eles estavam ensanguentados devido a mortes, devido a perfurações de espada, devido a toda forma de abominação dentro dos muros de Jerusalém. Para que Jesus volte, tudo isso deverá ocorrer novamente. E o sangue se converterá em trevas. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então você está acompanhando o que é o dia do Senhor. Não é nada de sábado, domingo, não é dia de festa, não é nada. O que representa o dia do Senhor? Inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro se utilizou desses escritos. Depois de lermos estes versículos, como aceitar que o dia do Senhor se refere ao sábado ou domingo, como a teologia diz? Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, entre o versículo 9 e 11. Preste muito bem atenção nesses 3 versículos. Eu, João, que também sou vosso irmão,
e companheiro na aflição, porque eles estavam passando uma grande tribulação. Antes que João fosse mandado para a ilha de Patmos, havia começado a perseguição por Nero. Pedro já tinha sido crucificado. Paulo, provavelmente ali pelo ano 65, antes do meado de 66, porque foi quando começou a se cumprir a profecia, foi no meado de 66, provavelmente Paulo já havia sido decapitado. Então ele diz aqui, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nero, antes de colocar João na ilha de Patmos, jogou João em um tambor com óleo fervendo, e não caiu um fio de cabelo sequer do seu braço. Porque havia uma profecia, como está lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 20, que Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, segue-me. João foi, de todos os discípulos, o único que permaneceu vivo para escrever o livro da consumação do século. O livro da escatologia consumada, que foi o livro da revelação, Apocalipse. Versículo 10. João falando, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui arrebatado. O que é arrebatado? Paulo, segundo Coríntios 12, a partir do versículo 1, ele foi arrebatado, ele foi levado ao terceiro céu em espírito. João estava na ilha de Patmos, João foi arrebatado, o espírito foi levado para ver o que estava acontecendo no dia do Senhor. O que era o dia do Senhor nesse versículo? Era o juízo de Deus que havia chegado contra quem deveria, os judeus, contra quem estava dentro dos muros de Jerusalém. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 20, quando virdes Jerusalém cercada, sabei que chegou a desolação. E a teologia, e nas Bíblias, eu tenho 39 Bíblias de estudo. 39 é o total, a maioria de estudo. Todas elas, na parte de explicação, diz que esse dia do Senhor se refere ao sábado e ao domingo. Infelizmente, é uma sandice, é uma falta de sabedoria, é uma falta de conhecimento tão terrível, mas tão terrível. Eu esqueço o resto. Para mim, por esse versículo, por eles falarem que o dia do Senhor aqui se refere sábado e domingo, sinceramente, para mim a teologia não vale nada. É o pior estudo que pode haver na face da terra. Dizer que o que os profetas profetizaram, o que Jesus de Nazaré disse, a teologia dizer que se refere a sábado e ao domingo, eu te pergunto, que relevância teria na altura do campeonato isto, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, se referir a sábado ou domingo? Depois de tudo que nós estamos lendo, desde Joel, capítulo 1, versículo 15, Joel 2, e isso que eu não te mostrei Sofonias, eu não te mostrei Amós, eu não te mostrei Malaquias, eu não te mostrei Ezequiel, eu não te mostrei Isaías, eu não te mostrei um monte de lugar que fala sobre o dia do Senhor. Isso é apenas uma palhinha do que é o dia do Senhor. O intuito foi chegar aqui. Eu fui arrebatado no dia do Senhor, João foi separado, foi guardado para especialmente esse dia, para o juízo de Deus que havia chegado. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Voz de trombeta significava o juízo de Deus que havia chegado. Foram tocados 7 trombetas. Então, voz como de trombeta era um sinal do juízo de Deus. E para que João estava aqui? Versículo 11. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega. Quem estava falando com João?
o próprio Jesus ressuscitado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, João, o que você está vendo, João, o que você está olhando, João, o que você está enxergando, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes. Por que para essas igrejas? Por que para não o Brasil, Paraguai, Estados Unidos? Por que somente para as 7 igrejas da Ásia? Porque elas estavam, vamos dizer, em terra firme, ele estava na ilha. E esses pergaminhos, por isso que o livro de Apocalipse, os 22 capítulos, eles são recheados de metáforas, são recheados de figura de linguagem, porque teve que ser escrito assim. Porque passando pela mão dos soldados, eles liam os pergaminhos, eles não entendiam. Mas, como nos dias de hoje, aqueles que confessam a graça, aqueles que entendem que esse dia do Senhor foi o juízo de Deus, o Espírito só pode entender que esse dia foi o juízo é pela revelação do Espírito da graça. Chegou o momento. Então, da mesma forma que a gente entende que esse dia do Senhor foi o dia do juízo, assim também os irmãos, os anjos que estavam nas 7 igrejas, quando eles pegassem, o Espírito Santo revelaria para eles: olha, havia chegado o dia do Senhor. Havia chegado o juízo de Deus contra os judeus. Não vão para Jerusalém. Não se aproximem da cidade de Jerusalém, pois as trombetas começaram a ser tocadas. Foram convidados todas as aves para comerem carne de cavalo e cavaleiros. Havia chegado o juízo de Deus. Em todas as Bíblias de estudo, vou repetir, no rodapé de explicações, eles dizem se referir a esses dias como sendo sábado ou domingo. Mas, na verdade, o dia do Senhor que João estava se referindo era o juízo de Deus que havia chegado. Os dias eram de vingança, como Jesus havia profetizado no livro histórico de Lucas. Vamos ler. Livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Leia Lucas 21, do versículo 1 em diante. Vai lendo, vai pesquisando, vai consultando as referências bíblicas, vai entendendo por que Jesus disse: ai das mulheres grávidas naqueles dias, porque elas foram obrigadas, dentro dos muros de Jerusalém, em meados de 66 ao ano 70, elas foram obrigadas, quando davam à luz, a comer a placenta e o próprio recém-nascido, por falta de comida, por falta de tudo. Leia Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 48, 50, e você vai entender. Desde Deuteronômio, desde o Pentateuco, vem se falando sobre isso. Aí eles dizem: ah, não, mas aquilo ali foi para Samaria. Tudo, Eclesiastes, capítulo 1, me desculpe agora, deu branco. Salomão diz que não há nada novo debaixo da terra, debaixo do sol. Tudo fica se repetindo. Tudo fica se repetindo. Jesus se utilizou do livro lá de Deuteronômio, Jesus se utilizou de Jeremias, de Daniel, para falar sobre a desolação, sobre a geração do ano 70, que viria o juízo. Então, Jesus havia profetizado, porque dias de vingança são estes. Você lê o contexto, o porquê que Jesus chegou falando isso. Aqui Jesus havia falado no versículo 20. Não vou voltar porque isso aqui já está programado. Versículo 20, Jesus disse o quê? Quando virdes Jerusalém sitiada, cercada. Pode isso ser para os dias de hoje, com tantas bombas atômicas no mundo, mísseis superpotentes, com acertos impressionantes a distância de milhares de quilômetros? Tem sentido o cerco a Jerusalém nos dias de hoje? Mas a religião diz que ainda vai vir. Eles ficam
chamando Jesus de Nazaré, falando que essa palavra, que esse versículo é mentira. O apóstolo João foi preservado vivo para ser o escritor do livro de Apocalipse. João foi jogado em um tambor de óleo fervendo e não caiu um fio de cabelo que seja do seu braço, pois ele foi a testemunha viva que ficou de todos os discípulos para a testemunha de Jesus de Nazaré. O livro de Apocalipse é relatado toda a escatologia consumada. Tudo o que era para acontecer no dia do Senhor, no juízo de Deus, foi escrita no livro da Revelação, que é o Apocalipse. João escreveu o que estava acontecendo e o que viria a ocorrer durante o dia do Senhor, entre os anos 66 e o ano 70. Esse prazo ele dá 1.242 dias ou 42 semanas, ou a metade de um tempo. No final do livro de Apocalipse, João diz o que viu após o juízo de Deus estar sendo finalizado, como está escrito. Vamos ler. Apocalipse capítulo 21, vamos ler entre o versículo 1 e 6. João falando: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que João estava falando assim? Porque ele havia sido arrebatado no Espírito. João estava profetizando pelo Espírito. E viu um novo céu. Ele estava vendo um novo céu, porque aquele já estava se acabando. Estava finalizando. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Olha que versículo maravilhoso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. A minha pergunta é: está com anjos, está com o Espírito, ou está com os homens? Está com os homens, depois daqueles dias, depois do ano 70. Se Jesus não vem, se não houvesse o juízo, se não tivesse ocorrido o dia do Senhor, a Jerusalém celestial ainda não teria sido estabelecida dentro dos homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Alegre-se, tu és o templo do Espírito Santo. Saia do engano da religião e aceite isso. Esse amor que você tem pelo próximo, essa compaixão, essa misericórdia, é porque Deus está aí. Esse sentimento de amor, esse sentimento de piedade, é porque tu és o templo do Espírito Santo e é Ele que coloca esse sentimento dentro do seu espírito. Não é um pastor, não é um balabachura, não é um papa, não é uma religião. É Ele. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Acabou a primeira aliança, o velho pacto se acabou. No ano 70 tudo se fez novo. O nosso espírito não morre, a carne se acaba, porque a carne tem prazo de validade. O espírito é imortal. Os eleitos dele, de Deus, têm o espírito imortalizado. Já foi imortalizado o nosso espírito. A nossa carne para nada serve. Quando ressuscitarmos, a carne não ressuscita. O que descola automaticamente, instantaneamente, é o espírito que volta para Deus. A carne volta ao pó, e o Espírito volta a quem deu, quem é o dono dele, quem é Deus. Eclesiastes 12, 7. Versículo 5. Olha o que está escrito. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aonde você frequenta, a sinagoga que você frequenta, eles tem essas palavras como fiéis e verdadeiras? Não.
porque eles não acreditam que o dia do Senhor já aconteceu. Eles não acreditam que Jesus já veio na sua glória. Eles não acreditam que a nova Jerusalém celestial já foi estabelecida. Eles não acreditam que o próprio Deus se move dentro do nosso espírito. E aqui ele diz, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Chave de ouro. E disse-me mais, está cumprido. Olha que maravilha. E disse-me mais. Quem disse a ele? O Alfa e o Ômega, Jesus ressuscitado. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Nada mais, já foi estabelecido. Entende porque é de extrema importância o conhecimento do que significa o dia do Senhor? Infelizmente, a religião ainda espera acontecer. Com isso, seus fiéis estão privados de gozarem do viver do reino de Deus. São ainda ovelhas, escravos e financiadores desse engano mentiroso, que é todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso. Todos que dizem Jesus vai voltar estão no engano. Todos que dizem que o Filho do Homem virá com os anjos por sobre as nuvens não acreditam no que está escrito, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Graça e paz, espero ter contribuído para esclarecer um pouco a respeito do dia do Senhor. Futuramente estaremos gravando mais vídeos a esse respeito, que é de, volta a frisar, é de extrema importância saber que o dia do Senhor, o que foi e que já ocorreu. Graça e paz. Tchau, tchau. Até o próximo, se Deus assim permitir. Tchau.